Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cormano e hoje vamos seguir falando de Commander. E hoje eu vou trazer um vídeo que eu acho muito importante, muito pertinente pra gente falar a respeito de como montar um deck de Commander, tá? Tu não quer comprar um deck físico, tu quer montar o seu deck de acordo com algumas das cartas que vocês têm, como por exemplo essas duas que eu dei o exemplo no vídeo introdutório, né? Quando eu trouxe o tutorial do Commander. Pode ser? Se vocês querem montar um deck partindo do zero, tendo uma carta como referência, eu vou dar para vocês agora todos os passos que eu assumo quando eu vou montar um deck para mim. Tá? Tudo que eu faço quando eu vou montar um deck para mim. Que é uma formulazinha que chegou para mim e funciona muito bem, tá? Mas que vocês podem pegar ela e adaptar ela para vocês, tá? Então, pessoal, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu for falar sobre mais TCG aqui no canal, tá, pessoal? Então, vamos agora conversar um pouquinho sobre deck building de Commander. Vem comigo. Pessoal, no vídeo introdutório eu comentei um pouquinho com vocês a respeito de uma fórmula bem básica de que seria dividir o deck em 3/3, né, 3 pedaços, onde um deles seria mana, no outro seria terreno e no outro as demais cartas, tá? Essa é uma fórmula bem básica que daria pra gente seguir, daria pra fazer bons decks, inclusive decks consistentes a respeito disso, tá? Mas, pra mim, eu dou uma modificada nessa lista, né? Nessa fórmula pra mim. Tem algumas coisas que eu gosto de ressaltar quando eu estiver falando de deck building, ou seja, de uma montagem de um deck para mim. Vamos lá. Coisas que a gente precisa entender, né? Ou que a gente precisa se antenar. Primeira coisa, quantidade de terrenos, tá? Isso é uma coisa que é meio... Posso te dizer... meio relativa, porque vai variar a quantidade de terreno com a quantidade de cartas que tu colocou no deck. Mas eu gosto de partir de um número de 36 terrenos para um deck de Commander. Monta um deck com 36 terrenos. Aí tu vê ali quais são as cores que tu vai usar. Pega todos os terrenos que vocês têm de 2 cores ou de 3 cores, que sejam das cores do comandante de vocês, das cores da identidade do comandante de vocês, tá? As cartas que sobrarem, sei lá, tu conseguiu 20 terrenos de 2 cores, eu falei 36, então sobrou 16. Bota 8 de cada cor, por exemplo. Se tu estiver falando de um comando de 2 cores, por exemplo, tá? Isso é um cálculo inicial, pessoal, tá? Beleza. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Quando nós estivermos falando de criaturas, eu gosto de partir de um número de 33, tá? Eu gosto de botar 33 criaturas. 33 criaturas é o meu número inicial. Claro que se você tiver um deck que tende a jogar com poucas criaturas, o número vai ser menor. Se você tiver um deck que tende a baixar muito bicho na mesa, o número vai ser maior. E aí a gente vai variando. E as demais cartas estão incluídas nas 30 cartas remanescentes, né? 36 terrenos, 33 criaturas, 30 cartas de sobra, tá? Lembrando que nessas 33 criaturas o comandante está incluído, tá? A não ser que vocês usem um Planeswalker como comandante, tá? Aí ele não inclui. Tem alguns Planeswalkers lendários que podem ser incluídos como comandante, tá, pessoal? Então, assim, esse é o número inicial. O que a gente precisa ter especificamente nessas cartas? Eu gosto de dizer, por exemplo, que nós tenhamos que ter de 8 a 10, talvez da 10, de 8 a 12 cartas, tá? De ramp,
tá? O que significa rampar no Commander? É vocês terem uma capacidade de gerar mana em quantidade maior do que a quantidade de turnos que você jogou. Por exemplo, se tu chega no quarto turno e tu consegue gerar 5 manas, então tu rampou, tu tá gerando uma mana a mais do que a quantidade de turnos que tu teve. Porque a tendência é que tu baixe uma mana por turno. Então, tu consegue ter essa base, né? Se tu consegue, tu jogou 5 turnos, tu tá gerando 7 mana, tu rampou, tá? Então, cartas que fazem isso. E aí nós temos inúmeros artefatos que fazem isso, como o próprio Sol Ring, que eu acho que deve ser a carta mais presente dos artefatos, eu acho, nos decks de Commander. Tem deck que não usa, mas quando eu monto, eu sempre boto um Sol Ring, né? Pelo menos na lista inicial, depois eu acabo tirando se eu achar que ele não precisa dele, né? Mas eu sempre tento colocar um Sol Ring no deck, porque o Sol Ring é uma carta boa, né? Uma maninha pra descer, gera 2, top, né? Beleza. De 8 a 12 cartas de ramp, tá? E de 8 a 12 cartas de draw. Tá? O que são cartas de draw? Cartas que fazem vocês comprarem cartas do deck de vocês ou buscarem cartas de qualquer lugar que seja. Tá? Por exemplo, carta que, sei lá... compra 2 cartas e toma 2 de vida, por exemplo. Acontece. São cartas muito boas, né? Eu até tenho uma aqui, deixa eu ver se eu acho. Não, deve estar no deck. Eu vou dando uma olhada aqui, enquanto conforme eu vou achando, eu vou mostrando pra vocês, tá? E as demais cartas tendem sempre a fazer, então, a estratégia principal do deck que vocês estão montando. Por exemplo, eu montei um deck onde o comandante é o Guillaume, né, o Mestre Cuca ou Masterchef, como vocês preferirem, que é um deck onde ele se beneficia da geração de fichas de comida na mesa. Então, nessas contas que eu fiz, desta fórmula que eu fiz pra vocês, eu tô olhando pra baixo porque eu tô olhando o deck aqui, tá, pessoal? Aqui, achei. Assinar com sangue a carta que eu falei pra vocês. Vou botar aqui, não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. É uma carta que custa 2 mana preta, o jogador alvo compra 2 cards e perde 2 de vida. Tá? Isso é uma carta de draw, por exemplo, tá? Mas vamos lá. Então, assim, como eu tava falando pra vocês, referente ao meu deck, por exemplo, que ele se beneficia, o deck funciona com movimentação de comida, ou seja, gerando ficha de comida, sacrificando comida pra fazer alguma coisa. Então, eu também fiz uma contagem de cartas que geram ficha no deck, porque eu preciso saber isso. Tá? Se for muito pouco, eu tenho que botar mais, né? Beleza. Mas tem algumas cartas, por exemplo, e aqui eu tenho uma aqui que eu vou botar pra vocês, ó, a Pedra dos Indícios Golgari. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu tirar do sleeve aqui. Eu ainda não botei uns sleeve bonitos nessa aqui. Ó. Tá? Esta carta, ela é uma carta, um artefato, que quando tu vira ele, tu gera uma mana preta ou uma mana verde. Mas ele também tem uma habilidade que tu pode pagar 2 manas, né, sendo uma verde e uma preta, e virar ele, sacrificar ele e comprar uma carta. Por que eu tô dando um exemplo desta carta específica? Porque essa carta, ela entraria na contagem de quantidade de cartas de ramp e também na contagem de cartas de draw. Ou seja, vocês podem utilizar essa carta tanto para contagem de ramp quanto para contagem de draw. Então, se vocês utilizarem essa carta, vocês não vão precisar colocar uma carta de ramp e uma carta de draw. Isso libera espaço para vocês colocarem alguma outra carta que vocês ainda não colocaram, tá? E é muito comum vocês verem, por exemplo, cartas que tem mais de uma função no deck de vocês. Às vezes, por exemplo, tem uma carta, sei lá, um bicho que vira e gera mana, então ele conta como ramp, tá? E ele é essencial para a estratégia do deck de vocês, então ele também está contando na estratégia principal do deck de vocês, então isso ajuda bastante, tá? Pessoal, então assim, chegamos nessa conclusão aqui. Por exemplo, esse deck de fichas de comida que eu fiz, que eu utilizei o Guillaume aqui, ó. Ou melhor, deixa eu tirar do sleeve aqui.
Vou mostrar melhorzinho pra vocês. Ó, tá? Esse deck que eu montei, eu parti dessa mesma lógica, né? Como é que aconteceu? Eu fui numa loja, né? Eu fui na Apple Nerd lá em Esteio jogar um campeonato de One Piece. Passei no balcão lá, tinha um menino trabalhando lá com Magic, e ele tinha vários decks de Commander para vender. Eu gostei desse aqui e acabei comprando por R$99, tá? Comprei esse deck, mas o deck... Eu fiz alguns testes, eu notei que tinha algumas coisas que eu não estava gostando nele. Afinal, era um deck barato, não era um deck muito competitivo, né? A gente sabe disso pelo valor, né? A gente tem essa base. Porém, era um deck que estava bem balanceado, né? Depois que eu joguei algumas partidas, peguei mais ou menos como é que a mecânica do deck funcionava. Eu comprei algumas cartas que combavam com fichas de comida, ou com geração de ficha, né? Ou alguns geradores de mana, por exemplo, o Sol Ring que eu falei. Esse deck que eu comprei não tinha Sol Ring. Eu comprei um e botei. Entendeu? E aí eu dei uma modificada, e conforme eu fui modificando esse deck, aconteceu de eu ficar, por exemplo, lembra que eu falei pra vocês que eram 33 criaturas? O deck ficou com 30. Olha só, não era 33? Pois é. Pra esse deck, com a montagem do jeito que eu fiz nesse deck, eu cheguei a um valor de 30 criaturas, incluindo o comandante, ou seja, 29 no deck, mais o comandante. E foi um número que ficou legal pra mim. Nesse deck ficou legal, entendeu? Os terrenos, que eram 36, tô jogando com 35. Por que eu tô jogando com menos terreno? Porque eu tenho 17 cartas de ramp nesse deck. Então eu consigo gerar mana de outras maneiras. Então eu me permiti jogar com uma maninha menos. Mas nada impede eu tirar alguma dessas cartas que eu coloquei e voltar com uma mana. Por exemplo. Tá? Por exemplo, no meu deck, que ele tá com 35 manas, tá? E tem 17 cartas de ramp e tem 15 cartas de draw. Mas, por exemplo, tem aquela pedrinha que eu mostrei pra vocês, que ela conta como ramp e draw. Isso me deu liberdade, cartas desse tipo que tem mais de um papel na composição do deck, me deu liberdade para entrar com outras cartas que eu não teria entrado se eu não tivesse liberado esse espaço. E aí fez com que o meu deck tivesse 35 cartas que geram ficha. Ou seja, que geram principalmente fichas de comida. Tem algumas que geram outros tipos de ficha ali, mas eu consigo utilizar na mecânica do deck também, mas as principais são fichas de comida. Então eu tenho 35 cartas que geram ficha. Tá? Isso é uma coisa interessante. Outra coisa que eu acho muito interessante que todo deck deveria ter, nós sabemos que eu acho complicado montar deck de Commander de uma cor só por causa disso, porque algumas cores têm dificuldade para fazer algumas outras coisas. Por exemplo, tem cores que tem muito pouca carta de draw. Então, né? Tem cores que tem dificuldade para rampar, né? Mas, por exemplo, agora remoções globais, tá? Remoções globais é uma parte muito interessante. Eu gosto de, num deck de Commander, levar pelo menos umas 5, tá? E aí você pega a remoção global que você achar melhor, tá? Deixa eu ver o que eu acho aqui. Esse deck que eu tô utilizando aqui nesse exato momento, por exemplo, achei uma remoção global aqui que eu tô utilizando, que eu acho muito boa, por sinal, que é o Olhar de Granito, tá? Ó, ele custa uma mana verde, 2 pretas e X. E ele destrói cada permanente que não seja um terreno que tenha o custo de mana de X ou menor. Então, limpa a mesa. Se eu tiver, por exemplo, 8 mana para gastar, eu vou matar tudo que tiver custo 5 ou menos, por exemplo. Tá? Remoções globais são muito importantes no deck de Commander. Tá? Sempre tem que trazer. Beleza. Mas assim, vocês vão vendo que tem algumas cartas que se tornam boas. Por exemplo, tem uma carta de uma mana que fala assim: destrói a criatura de custo 3. Por exemplo. 3 ou menos. Essa carta, ela é muito boa num formato convencional. Como, por exemplo, deixa eu ver,
Acho que Vendetta é uma carta preta que mata a criatura que não seja preta e ela não pode ser regenerada. Se eu não me engano é isso, e tu toma dano igual resistência da criatura que tu matou. Se eu não me engano é isso. É uma carta muito boa num formato convencional. Mas no Commander é uma carta ruim. Por que eu tô querendo dizer pra vocês? Gente, um deck de Commander, ele utiliza 100 cartas. Olha o tamanho disso, gente. Bem, esse aqui tá com o protetorzinho dos comunzinhos ainda. Ainda não arrumei protetor pra ele. Tá? Gente, isso aqui tu não consegue nem segurar esse negócio direito de tanta carta que tem. Tá? E o Commander, ele tende a ser um jogo que começa lá pelo quarto, quinto turno, porque antes disso tu tá só preparando a tua mesa, baixando bichinho pra fortalecer, pra baixar um bichão lá adiante. Sabe? Então, uma carta dessa seria uma carta muito ruim. Só que se tu tivesse essa mesma carta, vamos supor, que mata um personagem de custo 3 ou menos, que eu inventei o exemplo da minha cabeça, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu falei isso. Custando agora, sei lá, 4, 5 manas. Continua matando a criatura de custo 3 ou menos. Mata a criatura de custo 3 ou menos. Compra 2 cartas e toma 2 pontos de dano. Perde 2 de vida. Essa carta, ela é maravilhosa. Por quê? Porque tu compra 2 cartas. E comprar carta num deck de Commander é essencial, gente. Vocês não são o Yami Yugi que vocês vão esperar o coração das cartas mandar uma carta pra mão de vocês num deck com 100 cartas e a carta sempre vai vir. Pode acontecer de um dia a carta que tu quiser tá no topo do deck de vocês pra vocês pegarem no próximo draw. Mas a tendência é que isso nunca aconteça. Ou que demore muito pra acontecer. Porque são 100 cartas, vocês vão comprar uma carta por turno. Então precisa ter carta para acelerar a compra, para comprar mais cartas por turno. São cartas que mecânicas que eu acho que são essenciais num deck de Commander. Tem que ter carta para comprar, tá? Cartas para comprar, por exemplo, cartas para trazer cartas de volta do cemitério, eu também incluo no mesmo bolo. Porque às vezes tu tem uma carta boa ali que faz uma mecânica legal, assim, tu puxa ela de volta ou usa de novo. Por quê? Porque tu não vai comprar outra igual. Estamos falando de Commander. É um formato singleton. Só uma cópia de cada carta. Tá? Então acaba sendo mais complicado. Pessoal, agora falar um pouquinho com vocês a respeito da devoção. Tá? Agora eu vou voltar lá naquela contagem de mana que eu fiz lá no começo do vídeo. Tá? A devoção, pessoal... Por exemplo, vou pegar uma carta aqui para dar um exemplo para vocês. Ó, esse esquilinho aqui, deve ser de Bloomborough, eu acho. Tá com cara. Ó, esse esquilinho aqui. Eu não sei como é que fala o nome desse bicho. Tá? Ele é uma carta de ramp, tá? E ele é uma carta de draw. Porque ele vira, ele gera uma mana. Ou tu pode forragear e ele gera 2 manas de qualquer cor. Tá? Ou tu pode pagar 4, virar ele, buscar um esquilo do deck, revelar e botar na mão. Então, um Searcher, né? Só que assim, ele compra a carta, ele gera mana, ele tá nas duas, ele tá na contagem de criaturas também, porque ele é uma criatura, um bicho 2/2. E olha o custo dele, ele custa uma incolor e uma verde, tá? Vocês vão botar todas as cartas de vocês assim, empilhadinhas, assim como se fosse fazer uma canastra, assim, ó. Vou fazer com 3 cartas aqui pra mostrar pra vocês. Ó, assim, ó, uma carta em cima da outra. Tá? E aí vocês vão contar todas as bolinhas que vocês tiverem de cada cor no custo das cartas. Somente as bolinhas específicas, né? Por exemplo, o meu deck ele é verde e preto, então eu só contei os símbolos de floresta e os símbolos de pântano. Tá? E aí vocês vão anotar quantos vocês têm. Vamos supor que lá nessas 33, não, desculpa. Nessas quase 70 cartas que vocês vão ter que não são terrenos, tá? Vocês vão botar em cima da mesa assim, sei lá, deu, 40 cartas. 40, por exemplo, vou dar o exemplo do meu deck. Deu, sei lá, 40 bolinhas de pântano, 40 bolinhas de floresta, por exemplo. Beleza? Tá bem balanceado o deck. Ou seja, mas agora vamos supor que tenha dado, sei lá, 55 bolinhas de pântano e 25 bolinhas de floresta.
quer dizer que eu preciso de muito mais mana preta para descer o deck todo do que mana verde. Então, quando a gente for organizar as cartas que vai no nosso deck, lembra aquelas cartas que ficaram no final que eu falei que era 8 e 8? Agora já não vai mais ser 8 e 8. Essa quantidade que tu tem uma devoção maior, que tu tem uma quantidade maior nos custos de mana das cartas que tu tem no deck, agora tu vai utilizar uma quantidade maior dessa cor. Por quê? Porque a probabilidade de tu precisar de uma mana dessa cor é muito maior do que da outra. Por exemplo, se eu tivesse 55 preta e 20 verde, eu preciso de muito mais pântano do que floresta. Tá? Quando nós estivermos falando de um deck de duas cores, é muito fácil organizar. Tu vai pegar todos os terrenos que tu tem, que tu quer utilizar dessas duas cores. No meu caso, eu boto tudo que eu tenho mesmo, tá? Tudo que eu tenho sobrando eu enfio no deck. Vejo a quantidade de mana que eu vou jogar e vejo quantos terrenos faltam pra fechar a quantidade de terrenos que eu vou utilizar. E aí eu faço esse cálculo aí das canastrinhas, né? Pra montar pra vocês. Chegou na situação, no caso, sei lá, sobrou 20 terrenos. Eu vou ter que botar 20 terrenos básicos no jogo, no deck. Bah, eu tô com uma devoção bem maior no preto. Então vamos jogar, sei lá, um 13 preto e 7 verde, por exemplo. Putz, ficou... Bah, eu joguei umas partidas e não veio mana verde. Complicou. Então tu vai pegar, tu vai tirar um pântano e vai botar mais uma floresta. Aí o 13 e 7 já virou 12 e 8. Aqui ficou legal. Mas aí eu vou trocar uma carta do deck. Tu tira uma carta que tem duas manas específicas pretas e bota uma que tem uma mana específica verde. Aí já caiu a devoção do preto em 2 e a devoção do verde subiu 1. Ó, já deu uma mexida em como o deck está distribuído. Pode ser que valha a pena de repente tirar mais um pântano e botar mais uma florestinha. Então tudo isso acaba agilizando as coisas, né? Então, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo falando sobre Commander. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Deu bastante trabalho para fazer ele, então eu vou contar com o apoio de vocês aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, que ajuda bastante no engajamento do canal aí. Comenta aí embaixo, me diz o que você achou. E daqui a pouquinho eu tô voltando por aqui trazendo mais dicas de Commander para vocês. Tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!